Ah, o Natal! Eu amo tanto essa época, época de esperança e que aquece os corações. E para festejar essa época tão gostosa, para facilitar a vida de vocês leitores, eu trago dicas aqui de leitura que se passam nessa época tão especial. Vem comigo e fica até o final do vídeo. Olá, meu nome é Eloá e hoje eu trago para vocês 4 dicas de leitura para você fazer nesse Natal e ficar com o coração quentinho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo e compartilha com os amigos as dicas de leitura. A primeira dica de leitura é de um clássico natalino super conhecido e que inspirou até mesmo o balé russo. Eu estou falando de O Quebra-Nozes. Mas a versão mais conhecida desse conto é a versão clássica, escrita por Alexandre Dumas, escritor francês que romantizou um pouco mais, deixou a escrita desse conto um pouco mais delicada, porque o conto original de Natal é do autor E.T.A. Hoffmann, um autor alemão que era um escritor romancista, porém suas obras tinham aquele toque meio à la Irmãos Grimm, um pouco mais tenebrosos, mais de suspense e bem fantasiosos. E nessa linda edição da editora Zahar, você pode encontrar as duas versões, tanto a versão original do E.T.A. Hoffmann, quanto a versão mais clássica do Alexandre Dumas. Nós veremos algumas diferenças, mas a maior parte tem sim as semelhanças, né? Alexandre Dumas se inspirou e trouxe essa versão um pouco mais delicada, mas sem tirar muitos elementos da versão original. Isso que eu achei bem legal. E ao final do conto de O Quebra-Nozes, nós também poderemos ver uma fábula envolvendo a noz Krakatuk e uma princesa enfeitiçada. Para quem não conhece muito aqui o contexto da história, vou falar brevemente. É sobre um boneco quebra-nozes, que é aqueles bonequinhos de madeira agora, hoje em dia muito mais conhecidos, e que enfeitam as decorações natalinas aí mundo afora. Esses bonequinhos, eles realmente têm a maioria deles tem a função de quebrar a casca da noz, por isso que eles têm essa boquinha aqui mais aberta. Eles são um bonequinho não com aparência assim muito bonita, mas aqui nas historinhas ele aparece como um bonequinho doce. A menininha Marie, que é a nossa protagonista da história, ela tem um irmão que não é lá muito delicado, ele é um pouco travesso, e essa menininha Marie, ela se encanta pelo boneco quebra-nozes, que o tio dela, que é inventor, ele faz vários brinquedos, ele traz para o Natal dessas crianças o boneco quebra-nozes. E a Marie fica encantada e fica protegendo esse bonequinho. E antes de ir dormir na véspera de Natal, ela o guarda em um armário para brinquedos. Mas enquanto ela está dormindo, ela ouve um barulho muito estranho na sala de brinquedos e resolve ir ver o que está acontecendo. E ela se depara com uma cena muito inusitada, que é desse bonequinho quebra-nozes ganhando vida. E ela vê vários camundongos e um rei camundongo querendo guerra, querendo guerrear com esse bonequinho quebra-nozes. E a partir daí nós veremos a batalha entre o boneco e vários outros brinquedos para afugentar esses camundongos. Vai ser uma aventura um tanto quanto de terror, suspense, mas ao mesmo tempo encantadora. E a versão de Alexandre Dumas traz até mais essa familiaridade e aconchego de valores da família. Realmente é um clássico que passou por várias gerações e até hoje ele é adaptado
e representado em peças de teatro, balé e tudo mais. Vale dizer também que por conta da época em que as histórias foram escritas, o leitor verá várias referências ao Natal alemão e francês, que são as nacionalidades dos escritores. E a partir daí, então, podemos perceber como o Natal foi trazendo essas tradições, essa coisa mais cultural e como em cada país é celebrado o Natal e o Ano Novo. Ah, e outra coisa, as ilustrações aqui dessa edição estão muito legais, são as ilustrações originais. Saindo agora um pouco do clássico, eu trago para vocês uma dica de 12 histórias de Natal de escritas contemporâneas em um mesmo livro, isso mesmo. O livro O Presente do Meu Grande Amor contém 12 histórias de Natal. Para quem gosta desse clima de enfeites e de beijo à meia-noite na virada do Ano Novo, porque sim, nessa edição não teremos somente histórias que se passam no Natal, mas também histórias que se passam no Ano Novo. Algumas delas, umas das que eu mais gostei, porque o gênero que eu mais gosto é fantasia, teremos versões aqui das histórias nessa característica fantástica, né? Com magia e fantasia. E o que eu gostei bastante é que os autores não foram nada clichês e previsíveis. Muitas das histórias são sim aquele romance clichê gostosinho da época de Natal, mas as histórias de fantasia me surpreenderam bastante. Veremos então aquela coisa de friozinho na barriga, de primeiro amor, de mocinho querendo surpreender a mocinha na época de Natal, aquela coisa de cão e gato, famílias que devem resolver seus dilemas até a época de Natal e muita representatividade também, pessoas de outras nacionalidades, famílias negras. Eu gostei bastante da variedade das histórias de Natal desse livro, que aliás foi todo organizado pela autora Stephanie Perkins. Então fica aí a dica para vocês que querem ficar de coração quentinho e suspirando aqui nessa época de Natal. Vale muito a leitura desse livro. Entrando um pouquinho mais nesse mundo fantástico, a outra dica que eu tenho para vocês é de uma história de fantasia e ela é continuação de uma saga de fantasia. Eu estou falando de Corte de Gelo e Estrelas, que sim, é uma história de fantasia medieval. Ele é o quarto livro da saga, ele é a continuação do terceiro livro, é meio que um livro bônus aqui que a autora escreveu para os leitores da história, como realmente um aconchego aí no coraçãozinho depois de tanto sofrimento para os personagens. Ela trouxe aqui, gente, não é lá muito bem a história de Natal tradicional que nós conhecemos, porque como é uma história de fantasia, um pouco aí com aquele toque medieval, de guerra e de seres fantásticos, ela se passa no solstício de inverno e o leitor perceberá semelhanças com o Natal, porque haverá trocas de presentes, toda aquela familiaridade de reunião entre os amigos e os clãs, com aquela coisa de amor entre os familiares, esperança e paz, porque eles estão nesse momento aqui desse livro realmente precisando de muita esperança e paz pelos próximos dias que se seguirão. E vai ter um pouquinho aí de amor, cão e gato, suspense, drama, intrigas, tudo reunido nesse livro, mas com aquele contexto natalino do solstício de inverno. Para quem já conhece a saga e ainda não leu o livro, fica aí a dica. Para quem ainda não conhece, eu sugiro que leia primeiro os livros anteriores para depois ler esse livro aqui, que afinal é continuação. E por último, mas não menos importante, trago para vocês a minha leitura atual. Sim, eu nem terminei ainda a leitura e já vim recomendar para vocês. Por quê? Porque eu estou amando fazer essa leitura.
E pelo andar da carruagem, gente, é um final um pouquinho aí previsível e clichê, mas o que a gente quer nessa época de Natal, né? Aquecer o coração e ficar contente aí com esses clichês românticos que nós vemos nos livros da época de Natal. Então eu trago para vocês a história Um Dia em Dezembro, que é da autora Josie Silver. Eu não conhecia a escrita dessa autora e eu me surpreendi. Estou gostando bastante da escrita da autora. E contando um pouquinho aqui para vocês do contexto da história, o que me chamou muito a atenção para querer fazer essa leitura foi a sinopse do livro. Estava eu procurando um livro gostosinho de Natal para fazer a leitura esse ano e eu fiquei super intrigada, entusiasmada de fazer a leitura desse livro, porque o que acontece? A mocinha, ela está andando tranquilamente de ônibus pelas estradas de Londres e ela não está lá muito feliz com o emprego, está lá um pouquinho desanimada, está olhando pela janela quando o ônibus para num determinado ponto. As pessoas começam a subir no ônibus e ela avista um rapaz sentado em um dos bancos do ponto de ônibus, lendo um livro. E quando os dois se olham e o olhar dos dois se cruza, é aquela coisa automática de amor à primeira vista e os dois ficam fascinados um pelo outro. Só que o que acontece? A mocinha, ela é muito tímida e ela fica contida ali, querendo, sei lá, fazer sinal de fumaça, sinal de alguma coisa para falar para ele que ela, não sei, que rolou aquela química, só que ela não consegue se mexer, ela fica só ali parada olhando para ele pela janela do ônibus. E ele faz menção de querer entrar no ônibus, mas ele também fica ali plantado igual um dois de paus, paradinho, só olhando para ela. E a hora que ele dá aquele impulso de querer fazer alguma coisa, tomar uma atitude, o ônibus começa a andar. E os dois nunca mais se veem, nunca mais assim, durante alguns meses. Até praticamente quase que o próximo Natal. Aí passou quase um ano, mais ou menos. E o que vai acontecer? Essa moça, ela tem uma melhor amiga que vai começar a ajudá-la a todos os barzinhos que elas vão frequentar, os locais públicos. Essa amiga fica tentando ajudá-la a encontrar o tal cara misterioso que chamou tanto a atenção da amiga dela. Mas o que vai acontecer é uma coisa, né? Gente, meio inesperada. Certo dia, essa amiga vai apresentar o namorado novo para a Lori, que aqui é a nossa mocinha protagonista da história. E quem que é o namorado da melhor amiga dela? Vocês chutam um palpite? Exatamente, é o rapaz do ponto de ônibus. Aí, minha gente, é que começam os dilemas dessas duas amigas, porque até então, até a parte que eu estou aqui da história, a Lori não teve coragem de contar ainda para a melhor amiga dela. E o mocinho da história também não teve coragem de magoar a namorada, mas ele tá meio que magoando a outra menina, também se fazendo de desentendido, como se ele não lembrasse do encontro dos dois. Bom, já tô dando muito spoiler aqui também para vocês da leitura, mas tá esse dilema, gente. Tem hora que eu quero dar um chacoalhão no cara, um chacoalhão na menina, e tá esse impasse aí. Estamos caminhando para o clichê final da história, mas tá bem gostosinha de ler as passagens, tá divertido, apesar do drama aqui. Tem muito drama familiar envolvido também. E eu estou curiosa para saber o que realmente vai acontecer no final da história. E vocês ficaram curiosos? É uma ótima pedida para ler agora, na época de final de ano. Bom, gente, mas apesar aqui das dicas serem especificamente de histórias que envolvam esse clima de Natal e Ano Novo, nada mais gostoso do que você ler o que te faz bem, o que faz bem para o seu coração nessa época de Natal. Nem que seja um romance de época, uma fantasia, um suspense, terror. Vamos ler algo de que gostemos, não é verdade? Então fica aí para vocês a dica, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem com seus amigos e até a próxima. Tchau!